Fala galera, Caça Grossa, sou o Pedro Cabelinho. E eu sou o Ricardo Matos e esse aqui é o Mente de Campeão, que é a série de vídeos criada para fazer você alcançar o teu sonho de ser um lutador profissional. E hoje o tema é... Hoje o tema vai ser o psicológico após derrota, beleza galera? Então, antes de mais nada, antes de a gente começar o vídeo, mais uma vez vamos pedir aquela moral, compartilha, marca os amigos, segue no Instagram, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, marca todo mundo, dá aquela moral pra gente continuar trazendo o conteúdo pra vocês, beleza? Então, bora lá pro vídeo agora. Bom, uma das perguntas aí que eu mais escuto aí é quantas lutas e quantas derrotas eu já tive. No total eu lutei 74 vezes contra um amador profissional e tive 9 derrotas, 5 no amador e 4 no profissional. E a pior, acho que a que foi mais difícil de recuperar, que abalou um pouco o meu psicológico, foi contra o Beretta, cara. Essa derrota aí foi que mexeu muito comigo, foi minha primeira luta ao vivo na TV. Cheguei lá, tipo, eu tava confiante, eu tinha treinado um monte, tinha treinado pra caramba, só que eu não tinha feito um planejamento, um campo de treino da maneira certa. Então eu fiz muito e no final não fiz nada, não cheguei 100% preparado para a luta. O Beretta também foi mais inteligente que eu, soube lutar melhor que eu no dia, mérito totalmente dele, que se preparou melhor que eu. Na verdade, esse é o ponto, ele se preparou muito melhor que eu, então, obviamente, ele ganhou a luta. E na época, cara, foi foda essa luta, eu fiquei muito chateado, dei uma desanimada. Eu não pensei em parar de lutar nem nada, mas tipo, eu pensei, puta cara, eu treinei, fiz um monte de coisa e chegou na hora da luta, eu lutei mal, cara, será que vai ser sempre assim? E como é que vai ser? Será que eu vou evoluir? Será que eu parei de evoluir? Agora o que está acontecendo comigo? E essa daí foi uma das piores fases, porque logo depois dessa luta já foi marcada uma outra luta, tipo, eu tive uma outra chance no WGP contra o argentino. Aí começou o verdadeiro inferno, que daí eu tinha que me preparar para uma luta e lidar com a minha derrota da outra luta. E me conta uma coisa, esse negócio assim, você está falando sobre perder e derrota e tal, mas tem diferença perder no profissional e perder no amador, assim? Cara, é que tem, cara, tem que no amador, cara, você não trata o negócio com tanta prioridade. Tipo, você não quer perder, óbvio. Eu, se eu for jogar para o ímpar, eu não vou querer perder. Mas no profissional você sabe que tem um peso maior. Porque tipo, no amador, cara, quando eu perdi, eu ficava chateado, ficava de cara e tal. Sabia que ia me acompanhar o resto da vida aquelas derrotas. Só que eu sabia que quando eu entrasse profissional, ia zerar tudo de novo e ia começar do zero. Então eu sabia que ia começar do zero. Agora no profissional, você perdeu, vai ficar o resto da vida ali. Todo mundo vai falar, você acha assim, que é pelo que você carrega, assim? o número vai continuar ali, não importa. Você não tem outro nível para ir depois, você já tá ali, é profissional, é o último nível ali, então aí vai, claro, tem um nível tipo profissional aqui e tem esse nível profissional, mas seu cartel vai continuar sempre o mesmo. Então essa derrota que eu tive pro Beretta, cara, se vocês entrarem lá no site do WGP, colocar lá no meu perfil, vai estar lá, carimbado, carimbadinho lá, Pedro Cabelinho versus Vinícius Beretta, decisão dividida, derrota. Tá lá em vermelhinho lá. Então, eu acho que é muito pior você perder no profissional, porque no profissional você também se dedica muito mais. Quando eu tava amador, eu treinava, tipo, fazia um treino ali de qualquer jeito, ia lá, lutava e boa. Não tinha tipo, uma preparação de meses, não fazia isso, não fazia aquilo. E eu lembro que eu fiquei muito chateado porque eu treinei demais, cara. Eu lembro que na época eu tinha conseguido um patrocínio num lugar onde eu fazia minha preparação física. E aí, pô, era muito dinheiro pra ir, tipo, pagar academia, fazer isso, fazer aquilo, dieta e ter que ir de ônibus lá, treinar e voltar. Eu lembro que eu ia todo dia correndo, então, tipo, eu me sentia o Rock Balboa, cara, que eu ia correndo, fazia preparação física, voltava. Eu treinei pra caralho, eu treinei muito, treinei várias horas por dia, mas por não ter feito da maneira certa, por não, sei lá, erro meu, muitas vezes não ter planejado antes isso, eu fiz um monte e na hora da luta não rendi, porque eu tava muito cansado já.
3 semanas antes da luta eu já não tava mais aguentando, já com a dieta, os treinos estavam muito pesado, que exigia demais no meu corpo, eu já tava em overtraining já. Então eu já não aguentava mais treinar 3 semanas antes da luta. Foi erro meu. E aí quando eu perdi a luta, pô, bateu tudo isso na minha cabeça, eu lembro até hoje. Eu cheguei, eu acho que, eu não lembro que, acho que o mestre ele tinha ido embora, porque depois de lá eu ia pra casa dos meus pais, que é em outra cidade ali em São Paulo, eu tinha voltado em Sorocaba, aí meu mestre tinha voltado pra Curitiba já, e eu comia pra lá, meu ônibus saía depois, eu lembro que eu tava sozinho, eu fui tomar um banho antes de viajar, né? Eu lembro que comecei a ficar pensando, putz, cara, eu treinei tanto, investi tanto, cansei, dei meu suor nos treinos e, pô, cheguei lá, não consegui me sair bem na luta, não consegui mostrar um bom trabalho. Daí uma coisa que me pesou muito foi que daí eu fui ver uma gravação lá que foi gravada na TV, os caras falando que eu não ia ter muito futuro no WGP porque eu não batia firme, que eu não... Eu tinha, não tinha punch, eu precisava trabalhar muita coisa para ser um lutador profissional. E isso, pô, me abalou demais na cabeça. Aí eu cheguei e falei, cara, agora tem que ficar forte e tal. Aí eu comecei a me pilhar nisso. E a pior coisa que tem é você se pilhar depois de uma derrota, assim. Claro, você não pode se acomodar. Você tem que ver o que você errou, o que você fez, só que você não pode pegar e ficar só pensando numa coisa ali. Pra mim, que eu tinha perdido porque eu não tinha mão pesada. Aí eu comecei a pensar só nisso, nossa, preciso ficar com a mão pesada, preciso ficar com a mão pesada, preciso ficar. Aí comecei a esquecer, fazer outras coisas no treino, aí os treinos já, por eu não estar fazendo as coisas que eu fazia, que davam certo, eu deixei elas de lado, aí começou a dar tudo errado. Você assumiu que tudo que você tinha feito estava errado. Tudo que eu tinha feito pra mim antes estava errado, aí nossa, virou uma bagunça. Não necessariamente é isso, né? Na verdade, talvez não seja só com você. Eu falo porque tem muita gente que eu conheço que os caras perdem e eles adotam a mesma postura. Dizer assim, se eu perdi essa luta, tudo que eu fiz no campo está errado. 100% do que eu fiz para chegar aqui não deu resultado. E os caras mudam toda a receita. E não é bem esse o caminho. A verdade é que você tem que detectar ali o que é o fator que fez você perder. Não é que você tem que trocar tudo, você tem que focar em descobrir a causa. E hoje, cara, ainda acontece de você pegar e ficar chateado com alguma coisa, de você não ficar feliz às vezes com o treino, com a luta, mas eu tento não pegar agora e ficar pensando tipo, que tudo que eu estou fazendo está dando errado. Não, tudo que eu estou fazendo está dando certo até agora. Mas se aconteceu alguma coisa ali que eu errei, eu vou pegar só aquilo e vou mudar aquilo, não vou querer mudar o jogo inteiro. E esse acho que é um dos principais erros de quando o pessoal perde uma luta. Ou desanima, ou quer mudar tudo, acha que tudo que já fez ali já não funciona mais, né? Eu vou pegar emprestado aí a tua história, mas é o seguinte, o que a gente consegue tirar de lição de tudo isso que o Petros falou? Que é o seguinte, nem sempre a gente consegue manter o foco depois que a gente perde. Eu sou um cara, eu tenho 12 lutas e eu perdi uma vez. E eu não vou falar que foi fácil perder. Acho que de longe foi, pra mim, assim, foi a maior lição que eu já aprendi na minha vida. Que foi o seguinte, fez eu descer do salto alto. Que até então eu tava com 11 lutas onde eu tinha, como diz o próprio Petros, feito a fila da galera. E aí eu cheguei e bati de frente com um cara que, diga-se de passagem, eu já tinha lutado e já tinha ganhado dele. Então ele me pegou na revanche. E isso me ensinou uma coisa muito importante, que é o seguinte, eu tenho que olhar para mim após cada luta e saber o que eu tenho que fazer. Então é me planejar e é montar uma próxima estratégia. Muita gente esquece disso. A gente trata muito disso, principalmente aqui, né? A gente fala muito sobre isso. Mas o que é o mais importante disso? Você não pode deixar a derrota te cegar. Porque senão vai acontecer com vocês o que aconteceu com o Petros. Que foi o quê? Ele olhou para trás e falou, tudo que eu fiz está errado. E parou de fazer o que estava dando resultado. Aí ele entrou no que foi, você até mencionou isso, né? Que foi o pior luta da vida dele. Pior que a minha vida, foi o mais difícil. Só que teve derrota também que pegou e fez eu melhorar muito. Que foi uma derrota que eu tive na Copa Paraná de Kickboxing. Eu tinha estreado no profissional.
Tipo, eu estreiei já lutando com os melhores. Eu acho que eu ganhei minha primeira, perdi a segunda e a terceira luta. Só que foram, tipo, pô, a luta com os caras fora. Foi contra o Cajaíba, que o moleque tá brilhando lá na Tailândia. Que, apesar de eu perder, claro que eu fiquei triste, ainda assim eu fiquei feliz porque eu fui lutar Muay Thai. Era a minha primeira luta profissional, peguei um cara carimbado, fiz uma luta boa, mostrei que era duro, mostrei coração. Aí eu fui fazer minha estreia no profissional no kickbox contra o Jordan Crânio. Só nome grande, né? O cara, Pô, cara, ruim, pô. era a minha primeira luta profissional de kickbox, eu com 18 anos. Eu só tava gelando pro Jordan, né? Eu tava com medo do cara. Ele era estrela do negócio. Até hoje ele é estrela no peso, né? Que era o peso da época, era 65 que eu lutava. Cara, eu fui lutar com ele, pô, a gente fez uma lutaça. Foi eleita a melhor luta do ano. Eu desci do ringue, muita gente veio falar que achou que eu tinha ido melhor. Não vem ao caso isso, só que aí aconteceu que isso subiu pra cabeça. Eu mesmo perdendo a luta, subiu pra minha cabeça. Eu fui falando, pô, eu sou foda, papapá, sou foda. Aí fui lá, fiz mais umas lutinhas profissional, ganhei. Daí eu falei, nossa, tô em cima. Aí apareceu a oportunidade pra eu estrear no WGP. Ia ser no WGP em Guarapuava, só que antes eu ia ter que lutar a Copa Paraná. Aí chegou eu lá na Copa Paraná, peitudo, pá, vou lutar WGP, lutei contra os caras bons, tô indo bem, tô bom no profissional. Fui lutar contra um cara bom e eu entrei tipo, achando que ia ser fácil. Cara. Vai ser fácil esse cara, já lutei com o Jordan Crânio ali, que pô, ele já tinha inclusive ganho desse cara que eu ia lutar, ele tinha nocauteado, eu falei, também ganha, de boa. Fui lá, cara, me perdi, fiz uma porcaria de uma luta, cara, eu não acertava um golpe no cara, o cara pontuou um monte em cima de mim, e eu querendo fazer gracinha durante a luta, eu tava me sentindo uma estrela ali. Aí foi que, pô, eu perdi a luta, que eu peguei e falei, cara, não tô tudo isso que eu tô achando que eu tô, cara, daí que eu me coloquei no meu lugar. Então, em uma situação, minha derrota pro Beretta me jogou pra baixo, me fodeu. E essa derrota da Copa Paraná foi o que me jogou pra cima. É claro, foram duas lutas em situações diferentes, tempo diferente, com o Beretta eu lutei depois. Mas nessa luta ali que eu fiz na Copa Paraná, que eu perdi, me serviu muito de lição pra me colocar no meu lugar. Eu não tinha nem treinado direito pra essa Copa Paraná, porque pra mim que eu tava bom pra caramba, já pior erro que eu fiz. Mas talvez se eu não tivesse perdido, se eu tivesse ganho, quem sabe hoje eu nem estaria onde que eu tô. Talvez eu tivesse relaxado um monte, aí às vezes eu tivesse sido nocauteado no WGP, tivesse desanimado, sei lá, ou tivesse perdido várias seguidas depois. Bom, isso não vem ao caso agora. Mas uma derrota me ajudou a crescer e a outra derrota fez minha vida um inferno. Então, vocês verem, foram duas derrotas, cada uma eu levei de um jeito. É isso que vocês têm que saber fazer também, levar cada derrota de um jeito, né? Eu acho que não levar exatamente da mesma forma que o Beto falou aqui, né? Não deixar se abalar, cara. Pior coisa é não deixar abalar. Já falou em outros vídeos antes que tem dois tipos de pessoa, né? Que é o cara que inteligente aprende com os próprios erros. Então você pode fazer a mesma coisa, tentar tirar da tua derrota a parte boa e tirar ela da parte ruim, e você vai descobrir por você mesmo, ou você pode pegar essas dicas, essas histórias que já aconteceram e aplicar de uma maneira que você não precise passar por isso também. Então, o que me dá mais certeza de que uma derrota ela é, na verdade, uma oportunidade. Igual o Beto falou aqui, você pode tirar algo muito bom, pode ser um combustível que vai fazer você alcançar o teu desempenho máximo. E isso aí, a única diferença é você saber como levar. E agora vem a minha pergunta, né? Que é o seguinte, você teve as duas situações, eu não cheguei a ter essas duas situações, né? Porque eu até perdi até agora só uma vez. Então, o que você acha de diferença das duas situações? O que você viu na tua primeira derrota lá que te motivou a buscar algo melhor, e o que aconteceu na segunda que você não conseguiu ver essa oportunidade? Então, era porque eram situações diferentes. Uma, eu tava me sentindo bom e tal, que foi isso. Aí, pô, eu fiquei chateado, aí eu vi que eu perdi por vacilo meu mesmo, porque eu não me dediquei, eu não levei a sério o negócio. Então eu peguei e comecei a me dedicar depois disso.
Contra o Beretta, cara, foi um bagulho que eu tava muito confiante que eu ia ganhar, cara. Que, tipo, Porque você tava dedicado. eu coloquei demais ali, tipo, que, cara, eu tava fazendo tudo certo, que ia dar certo, e não deu certo, e isso me abalou, cara. Só que depois também eu dei a volta por cima, cara. Hoje eu até falo pro Beretta, cara, valeu pela surra que você me deu, porque me fez crescer muito como atleta, cara. Aí eu comecei a analisar o que eu tinha errado na luta, por que eu tinha perdido. Aí depois eu me toquei no peso, me toquei dos treinos também que eu tava fazendo da maneira errada. Aí, pô, logo eu já comecei a fazer já tudo da maneira certa e foi evoluindo, foi evoluindo. Talvez se eu tivesse ganho dele, cara, eu tivesse continuado fazendo as mesmas coisas que eu fazia sempre e tivesse continuado na mesma. Quem sabe até hoje eu estaria lutando no 65 ainda. Mentira, impossível. Acredito que não. Mas, bom, sei lá, eu acho que nesse contexto que você falou, por mais que você tenha tido essa bad, assim, tipo, ter arrastado eu tive dois momentos. Eu tive um momento que me desanimou, mas uma hora eu peguei, pum, acendeu aquela luzinha, eu falei, cara, E daí te motivou. pum, daí eu comecei a subir. Claro, eu não quero perder nenhuma luta mais, cara, ninguém gosta de perder, cara. Nem para o ímpar, né? Sim, cara, eu perdi pro Gazani, pô, eu fiquei triste pra caralho, cara, eu cheguei em casa, eu fui chorar, cara, eu cheguei em casa, pô, sozinho, eu fui chorar porque perdi a luta, eu fiquei triste, cara. Só que, tipo, eu peguei e tirei coisa boa, eu consegui lidar melhor com a derrota. Claro que fica lá aquela dorzinha no peito, aquela pontadinha. Se você perguntar na primeira luta que eu perdi, pô, eu fico chateado. Tô com aquela pontada até agora. Se você falar lá na luta lá que eu perdi quando eu tinha 13 anos de idade, cara, ainda vou sentir dor daquela luta. Se você falar da luta que eu fui lutar lá no Mundial lá na Tailândia, que eu perdi, até esse tempo eu tava vendo essa luta, que merda, cara, perdi essa porra. Ainda fica, cara, isso aí nunca vai mudar. A derrota nunca vai ser boa, cara. Acho que é difícil, mano, alguém ficar feliz. Ninguém fica feliz perdendo, né, cara? Não sei que. Fica feliz quem não gosta da gente quando a gente perde. Isso pode garantir pra você. E toda derrota que você tiver, cara, vai ser difícil, independente de se te ensinou, se te deu lição, se você achou que ganhou a luta, se você. Cara, independente da derrota que for, cara, você vai. Eu vou ficar triste, cara. Eu não gosto de perder, cara. Eu sou um cara muito orgulhoso, cara. Eu quero ganhar em tudo. Então, se eu perder no Faro Ímpar que seja, eu vou ficar chateado, cara. Acho que a única coisa que a gente gosta de perder é peso. A única coisa que é bom de perder é peso. E nem isso, eu não gosto de perder o peso. Tem que perder, né? Minha humilde opinião, só fica feliz quando a gente perde quem não gosta da gente. Isso eu posso falar pra você. Na luta que eu perdi, os caras que não iam com a minha cara, nossa senhora, cara, foram estourar foguete lá. Lógico, foram poucos, eu pelo menos espero que tenha sido poucos. Né? Mas eu acho que o importante disso tudo é você lembrar que a derrota ela é uma oportunidade. E ela é também a oportunidade de você olhar para tudo que você está fazendo e você ver se é o que você está fazendo está certo ou está errado. Ou que eu acho que é a pergunta que você realmente tem que fazer é o que eu posso fazer para que isso não aconteça de novo. O que no meu campo de treino, geralmente é campo de treino. Exatamente isso. Quase 100% das vezes que é derrota não envolve sorte do adversário. Se você é um cara desse, você é um cara que arruma desculpa. E essa é a desculpa clássica para quem perde. Ah, foi sorte do cara, foi um golpe do nada. O cara ganhou de você porque ele estava melhor preparado. Melhor preparado. Não sei que você escorregou numa casca de banana, caiu de cabeça no chão e apagou ali. Aí é sorte dele, mas, cara, ele te deu um porradão ali, te acertou, não é sorte, cara. Provavelmente ele treinou, por mais que ele só tenha treinado aquele golpe, cara, ele treinou e te acertou aquele lá, não é sorte. Ele pegou e jogou o golpe, te acertou, mérito do cara. Então é alguma coisa que você tem que olhar para dentro do teu campo de treino. E outra coisa, também lembrar que não é 100% do teu campo que tem que ser trocado. Às vezes é um detalhe ou outro ali que você ajusta e você já tem tipo, um upgrade de potencial. Então, essa é a grande oportunidade, de você ver que você pode corrigir aquilo ali. E isso, às vezes, te proporciona oportunidades que você não tinha. Que vamos dar um exemplo. Se eu paro para mim corrigir alguma coisa agora, então vamos dizer que eu vim numa derrota, e eu quero melhorar para as minhas próximas lutas, se eu parar e fizer essa correção agora, pode ser que eu chegue mais longe do que eu chegaria se eu não fizesse essa correção.
E pode ser que a derrota lá na frente me tirasse mais do que ela me tirou agora. Exatamente. E também isso que o Ricardo falou, não é nem sempre só na derrota, até na vitória você tem que pegar e analisar o que está certo, analisar o que está errado e trabalhar em cima disso, cara, independente do que for. Então é muito importante você se analisar, cara, mas na derrota é mais difícil, porque na derrota você se acusa mais, você se culpa mais, né? Quando você ganha, você fica um pouco, pô, não deu certo. Você já não vai buscar tudo, mas quando você perde, você começa a falar, putz, se eu tivesse feito isso, tivesse feito aquilo, tivesse feito isso. Então, para não acontecer de novo, para você não ficar falando se eu tivesse, vai e faz do jeito certo, que é a melhor coisa. Você olhar o que está certo, o que está errado, o que tiver errado você não faz mais, o que tiver certo você faz mais ainda para melhorar mais. E é isso aí, cara. Então agora vamos falar um pouco das que eu acho assim, que são as crenças mais comuns quando você perde. Eu acho que tem muito cara que eu acho que já passou por isso. Deixa aí nos comentários se sim ou não. Então a parada é a seguinte. Primeira coisa que eu vejo que bastante gente fala é assim: ah, eu perdi e agora para a próxima luta, né? Vou perder de novo. Ah, às vezes o cara pode perder 2 seguidas. Às vezes o cara vem tipo de uma sequência gigantesca. Você teve que 40 vitórias seguidas já? Imagine, chegou de uma série de vitórias de 40. Como que é você perder e vir para a próxima luta? E isso aí, tipo, cara, é uma das coisas que eu mais escuto. É uma ansiedade que gera no cara. Porra, e agora pra minha próxima luta? Você entra com muita pressão, esse é o problema. Você fala, putz, não posso perder, não posso perder, não posso perder, não posso perder 2 seguidas. Putz, aí você perdeu a segunda ali, putz, não posso perder a terceira. Cara, você vai se pilhar, cara. Isso é natural, cara. Qualquer pessoa vai se pilhar. De energia negativa em cima. Isso aí, cara, se você tá vindo de derrota, você vai colocar na cabeça, putz, eu não posso perder. Mas tem que pensar o seguinte, cara, você não pode perder independente se tiver com 10 vitórias ou 20 vitórias, você tem que entrar com esse mente, não posso perder. Só que você não pode deixar isso te jogar pra baixo, cara. Você falar, putz, eu perdi uma, perdi agora, vou perder a próxima. Não, você fala, pô, perdi uma, agora é minha chance de recuperar, então. Se não der nessa, né? Vai dar na próxima, tenta, cara. Eu acho que o grande X da questão é você ser dominado pelo teu medo. Querendo ou não que necessariamente você tem que falar assim, tô com medo de lutar com o cara. Mas você tem medo de perder de novo. E às vezes é um detalhe tipo, mínimo. Por exemplo, tem um amigo meu que ele perdeu por causa da dieta. Entendeu? Ele era um cara que dentro do campo de treino, o Vinícius, se o Vinícius estiver me ouvindo aí, essa aqui é pra você, escute bem o que eu tô te falando. O cara tava nocauteando todo mundo no campo, um cruzado de esquerda maravilhoso que tava derrubando até eu, que sou 30 quilos mais pesado que ele. E eu vou falar pra você, chegou na hora da luta, por causa da dieta, por causa da forma errada de descer o peso, ele chegou lá e não rendeu nada. E foi derrotado. Você sabe o que ele falou pra mim depois da luta? Ele mesmo, chegando lá ferrado com o negócio da dieta, ele chegou e falou pra mim, cara, tava muito fraco, velho. Tava muito fraco, eu acho que isso aí eu não sirvo pra isso. Vai tomar banho. Você tem que saber identificar o que é o problema. Tem que identificar o problema. E a tendência é esse cara, é normal se culpar, mas chega, você perdeu ali, você tá se culpando, vai lá e fala pra alguém, fala, cara, o que eu errei nessa luta que eu perdi? Isso, mas chega pra alguém de confiança, alguém que vai te falar. O cara que não vai ficar com medo de te magoar e tal. Aquele cara que não vai, não, você foi bem. Esse cara não te proporciona pra você subir. Exatamente, cara. O Marcel lá, ele é muito meu amigo, ele foi lá, lutou, perdeu. Muita gente chegou, passou a mão na cabeça dele, eu falei, cara, você perdeu porque você não tava saindo não, você não tava fazendo sparring. Você tava treinando, batendo manual, fazendo tudo, mas você não tava fazendo sparring difícil, pegado com... Você tava, na verdade, se colocando na realidade. Se colocando ali no fogo. Eu cheguei e falei, cara, você tem que falar isso, cara, porque se você chegar e passar a mão na cabeça, a pessoa não vai melhorar. E é a mesma coisa que você. Se eu chegar e perguntar pra uma pessoa ali que eu sei que vai passar a mão na minha cabeça, ela vai pegar e falar, não, você lutou bem, foi sorte do cara, não era teu dia, vai dar um monte de coisa, às vezes você vai acreditar nisso, vai ficar na mesma, vem outra derrota, você acredita, pá. E aí quando você vê, você já perdeu um monte, você já é qualquer um lutador. Então, cara, muitas vezes, depois de uma derrota, você tem que ouvir verdade, cara. Você tem que
Você tem que pegar, vai ser dolorido, mas você tem que pegar e ouvir o que aconteceu de verdade para você conseguir se recuperar e trabalhar em cima disso. A minha opinião sobre isso, até traduzindo um pouco tudo isso que a gente falou, é o seguinte: você não pode ignorar a tua derrota. Eu acho que isso faz com que você não evolua, ou até mesmo você piore. Que quando você foi derrotado, você perdeu uma luta, é igual eu falei, você tem que achar o que foi o fator que motivou essa derrota. Então você tem que corrigir. Agora, se eu fecho o olho para essa derrota e eu falo assim, não, eu perdi, mas eu vou treinar igual, vou fazer as mesmas coisas, vou lá agora e vou ganhar. A grande chance é que você não ganhe, porque você não fez um trabalho de correção, que você não achou o que era o problema, e além de toda isso que você não fez a correção, você não ajustou, você ainda vai levar aquela carga negativa de responsabilidade. Eu tenho que ganhar agora. E outra coisa também que eu gosto de fazer, cara, é pisar no calo. Pisar no calo. Um aluno meu esse tempo, pô, ele tava ganhando a luta. No terceiro round, o cara deu um rodão nele, ele pegou e ficou no chão, o juiz mandou ele levantar, ele ficou, o juiz abriu uma contagem. Aí eu falei, pô, o cara empatou a luta. Eu falei, cara, vai pra cima, dá um knockdown no cara pra descontar isso. Ele tava bem na luta, tava levando fácil, o nível técnico era outro, só que ele tava muito morto. Daqui a pouco ele no clinch, ele caiu de novo, o menino não levantou, ele ficou deitado de novo no chão, o juiz abriu contagem de novo. Aí acabou a luta, falei, cara, você perdeu pra você mesmo por cansaço. Passou tudo. Hoje, cara, qualquer coisa, pô, ele tá lá treinando, eu vejo que ele dá uma respirada, dá uma batidinha e fala, mano, você vai entregar de novo a luta, cara? Eu piso no carro, eu falo, você sabe que você perdeu uma luta por causa disso, que você tava bem e porque você se entregou, você vai fazer isso de novo? Aí o bicho vai e começa a acelerar de novo. Então muitas vezes você tem que pisar no calo, cara. Às vezes, pô, o cara tá, sei lá, perdeu a luta porque tava com a guarda baixa, viu o cara tem guarda baixa, dá uma manoplada na cara e fala, mano, vai perder de novo uma luta por causa disso? Tem que ser duro, cara. Atleta não tem que ter palavrinha bonita, não tem que muitas vezes consolar, tem que ser duro muitas vezes. E você também tem que aceitar ser. Exatamente. E vamos falar a verdade. Eu conheço caras, tipo, não é o caso, o Vinícius foi um cara que eu conversei com ele, aceitou o que eu falei pra ele e melhorou. Agora tem caras que você fala e o cara não acredita, né? Ele não aceita aquela opinião. Então às vezes você tem que ser realista com você mesmo. Se o cara tá mostrando pra você um defeito teu, um problema teu, você não tem que ficar bravo com o cara, você tem que olhar pra ele e falar, obrigado. Cara, você tem que ser aberto, você tem que estar aberto à crítica, porque, cara, a crítica é o que vai fazer você melhorar, cara. Então, cara, você tem que ser aberto à crítica. Às vezes eu tô treinando, às vezes eu vou treinar com um aluno meu, fazer um treininho, às vezes eu falo pro cara, pô, minha distância tá boa? Eu tô aproximando demais, tô baixando a guarda, Cara, eu deixo meus alunos falar que tem alguma coisa errada, porque, pô, se um aluno meu, se um atleta amador viu erro meu, imagina que um profissional não vai ver. Então, por isso que eu falo, cara, eu sou aberto à crítica, cara, sempre fui aberto à crítica, alguém falou alguma coisa, eu vou, paro, penso e começo a trabalhar em cima disso, cara. Eu acho que isso é uma coisa que você deve fazer, independente de vitória ou derrota. Tá sempre pedindo para alguém opinião, porque muitas vezes você mesmo não vê o erro, e ser aberto e não se magoar também com as críticas, né? Que vai ter bastante. Agora uma outra dica é o seguinte, Petros, quantas vezes você já assistiu a tua derrota? As tuas derrotas, né, no caso? Várias vezes. Eu assisti a minha N vezes, cara, muitas vezes. Toda vez que eu acho sei lá, cara, fui no sparring e não gostei. Eu vou lá, a primeira coisa que eu faço, eu pego ela. Esse vídeo tem até um nome carinhoso lá. Eu pego o vídeo e coloco o dia que eu apanhei. Aí eu coloco ele para rodar lá no celular e eu assisto. Entendeu? Porque eu olho aquilo ali e falo, eu nunca mais vou abrir essa guarda, eu nunca mais vou fazer isso. Isso me motiva a não errar de novo. E uma coisa que eu gosto de fazer, isso talvez muitos de vocês possam gostar da ideia também, é o seguinte. Eu vou fazer sparring e eu tô achando que eu realmente preciso melhorar, eu não tô conseguindo, eu conto pro cara. O que é o meu maior ponto fraco? Onde se bater machuca, onde dói. Eu chego pro cara e falo assim, se o meu problema é com guarda, eu falo assim, toda hora que eu dou um cruzado eu abaixo a guarda assim. Dessa forma, eu baixo a mão aqui. E então toda vez que eu abaixar a mão,
me dá outro cruzado na cara. E pode jogar para derrubar, entendeu? Joga para pegar. Ou então, cara, toda vez que eu entro, eu tô entrando com a perna muito curva. Me chuta nessa perna, mas faça ficar um roxo ali. E eu faço isso. Eu crio a situação que pode me complicar na luta. Por quê? Eu tenho consciência, porque igual eu falei, eu pego lá o meu arquivinho lá do dia que eu apanhei e eu assisto. Eu assisto aquilo ali e falo, eu me comprometo comigo mesmo toda vez que eu assisto aquele vídeo, a eu não deixar isso acontecer de novo. E a forma que eu tenho de garantir que eu não vou deixar isso acontecer é criar uma situação que eu tenha que aprender. Às vezes é autodidata, porque se o cara está fazendo isso toda vez, eu sei que ele vai fazer. Então eu vou dar um jeito, vou achar uma forma de melhorar ali. Então isso aí é uma dica que eu falo para vocês, funciona para mim. Então sempre que eu vou fazer um sparring lá, alguma coisa assim, eu vejo, sei lá, às vezes eu tô até me sobressaindo no sparring, tô indo muito bem e tipo, tô sentindo que eu não tô tendo dificuldade. Eu vou e conto a minha dificuldade pro cara, porque se tá fácil pra mim, isso não vai me fazer evoluir. E provavelmente se eu continuar dessa forma, vai chegar uma hora que eu vou perder de novo. E eu não quero isso. Por isso que eu crio essa situação. E baseado nisso que eu comentei aqui, como que você acha que a pessoa pode criar motivação na derrota, assim? Cara, a primeira coisa é lembrar da dor que você sentiu quando você perdeu. Porque você não vai querer sentir ela de novo. Então, pô, às vezes você tá morrendo ali no treino, tá com vontade de treinar, fala, putz, mas melhor sofrer aqui ou ir sofrer lá na luta? Então já é um ponto. O outro ponto, cara, é o orgulho, cara, de você não querer perder. Então, pô, isso vai ter que te motivar, cara, não posso perder esse cara por nada, porque isso, por causa daquilo. Você colocar que você não pode porque vai ferir teu ego, cara. É outra coisa também que me motiva, assim, depois de uma derrota. E a última coisa, eu acho que é a humildade de você saber olhar ali onde você errou, se colocar, tomar a culpa para si mesmo, que às vezes tem gente que perde e põe a culpa nos outros. Você saber jogar a culpa, trazer a culpa para você mesmo e trabalhar em cima disso, porque o único responsável, na verdade, pela tua vitória, pela tua derrota é você mesmo, não é teu treinador, não é teu nutricionista, não é teu parceiro de treino. Claro, eles vão te ajudar, eles têm parte nisso, mas o maior responsável, o principal é você. Então, você que tem que ver o que vai te fortalecer, o que está errado, o que você tem que melhorar, o que você tem que deixar de lado. Bom, a minha grande dica aí da maneira que você se comportar depois de uma derrota é você analisar tudo o que você errou, o que você acertou, onde você deixou a desejar, por que você teve sua derrota. Às vezes você fez tudo certo, seu campo certo, fez tudo certinho, mas na hora, sei lá, você deixou teu psicológico te influenciar, você deixou alguma coisa que aconteceu lá fora te influenciar, você não se concentrou bem. Você tem que analisar a raiz do problema e trabalhar em cima disso. Essa é a minha dica. E a tua, Ricardo? Bom, a minha grande dica é você não ignorar a tua derrota. Então, nunca pegue e ache que está tudo bem. Então, sempre que você tiver uma derrota, você tome ela como uma lição. Igual eu falei, corrigir faz parte do processo. Por mais que você pegue aí um campeão mundial, ele não está na melhor forma, tem grande chance de ele não estar na melhor forma dele ainda. Ele sempre acha que ele pode melhorar algum ponto. Então, você sempre tem um alto potencial de melhorar. O que você não pode fazer é ignorar. Então, sempre que você tiver uma oportunidade de melhora, que a derrota ela é essa oportunidade, você não deixar passar e você fazer alguma coisa a respeito. Você tem que aprender com dias ruins e você tem que aprender com dias bons. Tipo, do mesmo jeito que você vai pegar e vai analisar quando você ganha, você vai analisar quando você perde, você vai analisar quando você empata. O negócio é você não ficar na mesma, buscar sempre evoluir independente de resultado. Essa aí também acho que é super dica. Você nunca... Essa é a dica do vídeo. Não é, como é que diz, né? Você nunca se acomodar, cara. Eu vejo... Se tem uma coisa que aqui eu acho que me dá mais raiva de gente acomodada, cara. Que acha que aquilo ali já tá bom, que... Eu não vou conseguir chegar mais longe. Ou onde eu cheguei tá bom, pá, o que eu fiz já tá bom. Cara, isso é uma coisa que eu não sou acomodado, eu sempre busco mais. Pra tudo, cara. Na vida eu sempre fui assim, tipo... Pô, que horas eu comprei esse celular agora?
Nem sei que celular que é esse aqui, mas enfim, comprei esse celular. Pô, é um celular do meu sonho, cara. Pô, então o próximo que eu vou querer é esse aqui. Eu sou um cara que vai sempre buscar mais. A mesma coisa foi na luta. Pô, eu ganhei uma luta no interno da academia. Eu quero ganhar um evento regional. Ganhei um evento regional ali. Pô, quero virar o melhor lutador do Paraná. Fiquei o melhor lutador do Paraná. Pô, quero ser o melhor amador. Fui o melhor amador. Falei, cara, agora quero virar um profissional aqui em Curitiba, top, cara. Pô, virei profissional top, cara, agora quero ser melhor do estado, melhor do Brasil. Quando eu for melhor do Brasil, querer ser melhor do mundo. Quando eu for melhor do mundo, vou querer ser o melhor da história. Cara, eu nunca vou me contentar. E eu acho que você também nunca pode se contentar, cara. Você tem que estar sempre buscando mais. E é isso que faz o campeão se destacar mais que o segundo lugar, né? Então, a grande sacada da derrota, e é o que ela ensina pra gente, é isso. Que se você tem o teu sonho alinhado, se você tem motivação, você vai dar um jeito de alcançar esse resultado. Então, fica aí a dica para vocês. Psicológico de lutador é uma coisa complicada, é difícil, mas você vai ter que lidar com isso. Então, se você tiver uma derrota, alguma coisa assim, trabalhe com ela da melhor forma, não ignore. Isso aí, pega tudo que está nesse vídeo, coloca, sei lá, na tua cabeça, num papel, onde você achar melhor. Coloca no quadro e põe na parede. Começa a trabalhar em cima disso, beleza, galera? Então, valeu pelo vídeo, galera, até a próxima.